Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as matrizes quadradas, né? E sobre as chamadas matrizes inversíveis, certo? Vamos começar aqui. Começar com as matrizes quadradas primeiro, né? Porque quando falar de matrizes inversíveis a gente vai recorrer a esse conceito, né? Então é justo falar dele antes. Então, em linhas gerais, o que a gente chama de matrizes quadradas são aquelas matrizes que possuem o mesmo número de linhas e colunas, né? Por isso que vai ter aquele aspecto de uma tabela quadrada mesmo. Então, uma definição que a gente pode colocar de forma bem direta desse conceito é justamente isso, né? São matrizes que possuem o número de linhas igual ao número de colunas. Certo? Então, como exemplo disso que eu estou falando, você vê que aqui não fez uma referência direta à quantidade em si de linhas e colunas, só fala que elas devem ser iguais, né? Então, por exemplo, uma matriz assim, ó, 1, 0, 2 e menos 3 é uma matriz quadrada, né? Por quê? Porque tem duas linhas e duas colunas, é uma matriz 2 por 2. Né? Outro exemplo, pegar aqui 0, menos 8, 1, 4, 2, 0, 4, 5, 7, raiz de 2, menos 1, 8, 4, 0, 2, 1. Né? Tá vendo que ela tem 4 linhas e 4 colunas, portanto também é uma matriz quadrada de ordem 4 por 4. Né? Então, outra coisa, quando a matriz é quadrada, pelo fato dela ter o mesmo número de linhas e de colunas, a gente não precisa falar, tipo esse primeiro exemplo, né? Uma matriz 2 por 2, ou matriz 4 por 4, ou matriz 5 por 5. Não. Basta você referir a matrizes assim como matrizes de ordem, no caso aqui do primeiro exemplo, de ordem 2, esse aqui de ordem 4, e por aí vai. Certo? É só uma observação do que vocês podem encontrar aí em termos de definição. Né? Eu acho que na lista mesmo que eu coloquei eu me referi a uma matriz lá falando assim, seja uma matriz de ordem n. Quando eu falo isso eu quero dizer de n linhas e n colunas. Ok? Então, as propriedades operatórias são as mesmas, né, das matrizes que a gente já viu. Quanto à soma, né, você vai somar elemento com elemento. Quanto à multiplicação por um escalar, você vai pegar o escalar e multiplicar por cada um dos elementos. Então são as mesmas propriedades. Tá? De transposta você vai mudar a linha, né? As linhas vão trocar de lugar com as colunas. Né? Então, por isso que eu nem vou escrever de novo, né? Porque as propriedades são exatamente as mesmas. Certo? Porém, o que as matrizes quadradas, né, têm de propriedade, assim, digamos, especial? Né? A gente pode falar de duas coisas que são relacionadas apenas a esse tipo de matriz, né, que são a diagonal, né, e o traço. Vou colocar só traço. Então, esses são conceitos que dizem respeito só a matrizes quadradas, independente da ordem. Né? Então, esse conceito, assim, na verdade, ele é tão amplo, né, de possibilidades teóricas, que a gente vai passar essa aula e a próxima falando basicamente só de matrizes quadradas. Né? Então, daí vocês tirem uma noção do quão relevante ela é, principalmente para o nosso próximo conteúdo, né, que já é de determinantes. Né? Então, aí vai ser primordial esse conceito de matriz quadrada. Né? Então, sobre esses dois conceitos, a gente pode falar aqui primeiro da diagonal. Quando eu falo de diagonal de uma matriz,
a gente está falando de forma implícita que está se referindo à diagonal principal apenas, né? Se eu quero me referir à diagonal que não seja principal, eu nomeio, eu falo diagonal secundária, né? Então, diagonal eu vou colocar aqui entre parênteses, né, que eu estou me referindo à diagonal principal, embora não fosse necessário, né? São os elementos com os índices iguais, né, como a gente já viu, né? Então aqui colocar a diagonal, eu vou colocar assim, ó, elementos com índices iguais. Ou seja, a gente representa isso como assim, né? A, I, J, né? Onde I igual a J. Ou melhor, de forma mais formal, para todo I igual a J, né? Então, só esses elementos na minha matriz é que compõem a chamada diagonal principal, certo? Um exemplo disso é se a gente quiser construir um... Deixa eu colocar aqui um exemplo. Cadê? Pera aí, deixa eu... Tinha colocado um exemplo aqui para explorar mais a respeito disso. Deixa eu ver se eu acho. Não estou encontrando aqui não, mas vamos improvisar, né? Como essas matrizes que eu fiz aqui, a gente representa assim, ó. Vou colocar uma matriz A, né, 3x3 mesmo. 1, 2, 0, 0, 3, 1, 8, menos 1 e raiz de 5, certo? Então, o que a gente vai chamar de diagonal de A, geralmente vamos utilizar essa simbologia, né? Diag de A, certo? São esses elementos que compõem a diagonal principal, né? Que no caso são estes aqui, ó. Por isso a notação, né? A e J quando I igual a J, ou seja, vou considerar o A índice 1, 1, A índice 2, 2, A índice 3, 3, né? E vou como vou dizer, separar esses elementos, né, nessa notação, significa que eu estou pegando apenas os elementos da diagonal de A, que no caso são o 1, o 3 e o raiz de 5. Certo? Então, até aí alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Alguma colocação? Não? Não? Então, aqui é tranquilo, né? São só poucas definições. Eu acho que algumas até eu já falei de uma forma ou outra nas aulas anteriores, então vou prosseguir. Agora, o conceito um pouco mais interessante e, digamos assim, fácil de subestimar a sua importância, né? É o conceito de traço, né? O traço da matriz ele é simplesmente a soma dos elementos da diagonal principal, né? Então, vou colocar assim, ó, o símbolo usado para ele é TR, né? Traço da matriz A vai ser o somatório dos elementos da diagonal principal. A índice 1, 1 somado com A índice 2, 2, com A índice 3, 3, até A índice NN, né? Que depende da ordem da nossa matriz, né? Para poder estabelecer isso, né? E como eu disse, quando eu falei aqui diagonal e traço, esses dois conceitos se referem única e exclusivamente às matrizes quadradas, certo? Não faz sentido falar de diagonal de uma matriz que não seja quadrada e muito menos do conceito de traço, né? Uma vez que o traço depende do conceito de diagonal, ok? Esse somatório muitas vezes pode ser expresso em algumas bibliografias dessa seguinte forma, com uma letra sigma maiúscula, né? Aí aqui dentro colocando o A e I, né? E o I
variando de 1 até n. Tá? Isso aqui é o somatório desses elementos onde o i varia de 1 até n. Então, caso vocês encontrem essa notação em algum lugar, eu acho que no livro que eu passei para vocês do Seymour, né, aquele de álgebra linear, se eu não me engano, ele usa bastante essa notação aqui. Então, se vocês virem, ela significa exatamente essa soma que está aqui à esquerda. Ok? Então, seguindo ali o exemplo anterior, se eu fosse calcular aqui o traço, né, dessa matriz A, qual seria esse traço? Seria 1 mais 3 mais raiz de 5. Ou seja, 4 mais raiz de 5. Aí poderia deixar dessa forma mesmo, uma vez que o raiz de 5 não possui, né, uma raiz exata. Certo? E uma propriedade que a gente pode citar aqui dos traços pode ser sintetizada em um único teorema, né, cuja demonstração é bem simples. Eu vou mostrar só a primeira parte dele. A mesma ideia é aplicada às outras 3 partes. Então esse teorema diz o seguinte. Opa, calma aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Sejam duas matrizes que eu vou chamar de A e B, né? Matrizes de uma ordem n qualquer, né? Ou seja, matrizes que possuem n linhas e n colunas, né? E vamos considerar também um escalar qualquer que a gente não perde em generalização por considerá-lo um número real. Poderia muito bem considerá-lo um número complexo, né, para ser mais abrangente, mas vamos até os reais aqui, pelo menos por enquanto, né? Deixar para a próxima aula para falar um pouquinho das matrizes complexas e suas características. Então, né, considerando essas matrizes, eu posso fazer as seguintes afirmações a respeito dos seus traços, né? O traço da soma dessas matrizes, né, traço de A mais B, é igual ao traço de A somado com o traço de B. Outra propriedade é que o traço de uma matriz, né, resultante de um escalar multiplicado por A, né, ou seja, um número que multiplica por cada elemento da matriz A, é igual a esse escalar do lado de fora, né, multiplicado pelo traço de A. Então, o que essa propriedade diz é basicamente isso, que eu posso primeiro calcular o traço da minha matriz e depois multiplicar por K, né, que vai ser a mesma coisa que eu multiplicar primeiro por K e depois calcular o traço, né? E a terceira propriedade é o traço da matriz transposta, né? Ele é idêntico, é igual ao traço da própria matriz, né? Uma vez que quando eu troco a linha pelas colunas, vocês podem observar que os elementos da diagonal principal eles não trocam de lugar, né? Eles permanecem ali. Portanto, isso não altera a propriedade do traço, né? Dessas aqui eu acho que essa terceira é a mais simples de demonstrar de todas. E a quarta propriedade é que o traço de um produto de matrizes AB, né, isso é a mesma coisa que o traço de B vezes A, né? Essa também não é difícil de demonstrar, só é um pouquinho mais trabalhosa, né? Porque quando a gente multiplica uma matriz A para uma matriz B, né, quando elas são da mesma ordem, a gente pode multiplicar, os elementos da diagonal principal eles também não vão se alterar, né? Portanto, embora o produto não seja comutativo, o traço é comutativo. Beleza? Então, só uma pequena digressão, uma ideia de demonstração. Você precisaria fazer uma demonstração de todas elas, né? Vou fazer aqui só da primeira, né, que ela é mais rápida. Vou fazer aqui na outra linha, acho que é melhor. Aqui o primeiro item nos diz que traço de A mais B é igual ao traço de A
mais o traço de B. Né? Então, vamos fazer assim, ó, digamos que o traço da matriz A, né, ele vai ser dado pelo quê? Vai ser A11 mais A22, até chegar no enésimo termo dessa matriz. Né? E a mesma forma, o traço da matriz B vai ser a soma dos elementos da diagonal principal, B11, B22, até chegar no enésimo termo também. Certo? Então, o que acontece quando você soma, né, esses dois aqui? Ó. Quando você tem, então, traço de A mais traço de B. Você vai ter A11 mais B11, né, somado com A22 com B22, né, e assim até o enésimo termo, ANN somado com BNN. Né? Porém, você pode entender da seguinte maneira, ó. Esse A11 com B1 é um termo, A22 com B22 é um termo, ANN com BNN também é um termo. Né? Somar os termos que têm índices iguais. Né? E esse segundo membro aqui da equação nada mais é, né, do que o traço de A mais B. Né? E assim terminaria a demonstração dessa parte. Né? É só isso. Aí vocês vão aplicar a mesma ideia para provar os itens 2, 3 e 4, caso queiram verificar. Né? Mas é exatamente a mesma ideia. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, vocês já conheciam esse conceito de traço de uma matriz? Sim? Não sabia da nomenclatura, mas já tinha visto esse conceito. Ou de somar os elementos da diagonal principal, né? Sim. Eu acho que no ensino médio é muito raro um professor citar ele ou utilizá-lo, porque simplesmente não faz sentido. É uma informação desnecessária, uma vez que você não vai fazer nada com ela, né? Mas no ensino superior ele se torna relevante, um pouco mais avançado do que o curso que a gente está fazendo. Então, para vocês dizerem que nunca ouviram falar, eu estou falando disso agora, né? Mas eu não sei se ainda vai dar tempo de mostrar a aplicação desse conceito talvez no segundo curso de álgebra linear, quem sabe, né? Vamos ver o que dá, né, para fazer. Certo? Então, traço é isso daí, né? E diagonal também. Agora, uma coisa que a gente pode falar que não é restrito ao conteúdo de matrizes quadradas, mas que a gente pode trazer para cá, é a chamada matriz identidade. E também a matriz escalar, mas vou falar aqui primeiro da matriz identidade. A matriz identidade, ela muitas vezes aparece em muitas bibliografias com o nome de matriz unitária, tá? Principalmente quando a gente está tratando lá de matrizes com elementos complexos, né? Esse termo de unitário, né? E também quando a gente expande para estudar o grupo das matrizes unitárias, unimodulares, por exemplo, a gente não usa o nome identidade, costumamos usar o nome unitário, né? Então, só para vocês saberem, se trata exatamente da mesma coisa. Né? E o que ela é exatamente? No nosso caso aqui de matriz quadrada, ela vai ser a matriz onde os A e J eles serão tais, né? Ou seja, cada elemento da nossa matriz poderão ser dois resultados possíveis. Né? Ele é 1, né, quando o I for igual ao J, né, e vai ser 0 se o I for diferente de J. Né? Ou seja, o que é a matriz identidade? Ela é a matriz, né, cujo... Vou colocar mais embaixo aqui. Ela é a matriz onde você tem todos os elementos da diagonal principal iguais a 1, né,
independente da ordem da sua matriz. E o que não pertencer à diagonal principal vai ser 0. Né? Normalmente a gente representa assim, em vez de colocar um 0 para cada casa, sabe? Igual a gente aprendeu a fazer, a gente apaga isso aqui e representa assim, tá? Coloca um 0 só, representando que todo esse triângulo aqui formado pelos números acima da diagonal são nulos, e esse triângulo de elementos abaixo da diagonal principal também são nulos, ok? Então, se vocês verem aí em algum livro, um material trazendo a matriz desse jeito, entendam dessa forma que eu estou falando, beleza? Então, qual é a propriedade, né, dessa matriz assim de imediato? Além dessa forma que é a definição que eu falei aqui sobre os AIJs, né? Ela tem a seguinte característica, né? De que quando você multiplica qualquer matriz pela essa matriz de identidade, ela comuta e resulta na própria matriz. Né? Ou seja, vou colocar assim. Aqui. Se pegar A multiplicado por I, eu vou até fazer outra coisa. Vou representar esse I como IN, tá? Para dizer que a matriz tem N linhas e N colunas, tá? Então, o A multiplicado por I, nesse caso ele vai comutar. É a mesma coisa que você multiplicar esse N por A, e o resultado dessa operação vai ser a própria matriz A. Tá? Então ele funciona, essa matriz unitária, funciona como se fosse o 1 no nosso sistema de numeração, onde você pega aqui qualquer número, né? Por exemplo, aqui a raiz de 15 multiplica por 1, você vai obter o próprio número, que é a raiz de 15. Ele não altera, certo? Então essa matriz identidade ou unitária, ele tem esse papel, né, de não alterar a matriz A quando você multiplica pela identidade. Ok? No caso, ela é só um espelho, né, da própria matriz inicial. Pode se entender dessa forma mesmo. Pode ser assim. É um bom termo, na verdade. É bem mnemônico, né? Matriz espelho, né? Acho que seria mais legal se tivessem colocado assim nos livros, né? Beleza? Então ela só tem... Qual a importância da matriz de identidade? É essa. Ela é o elemento neutro da multiplicação por uma matriz. Beleza? E um resultado aqui que é interessante a gente mencionar, pode até ser colocado como uma proposição, né? Afirma o seguinte, que esse elemento neutro, essa matriz identidade, como é que eu vou explicar? Não, vou deixar para expressar isso mais à frente. Peraí. Vou falar primeiro da matriz dos escalares, né? Matrizes escalares. Sim. Antes de falar das matrizes escalares, lembrem que eu falei que esse conceito, né, ele não está restrito digamos assim, a um número fixo de ordem, tá? É de qualquer ordem possível. Por isso que eu não estou estabelecendo aqui ordem 2, 3 ou qualquer, né? Isso é importante. Então, aqui, matrizes escalares. As matrizes, ou matriz escalar, se você preferir colocar no singular também, vou colocar assim, no singular, acho que é melhor. A matriz escalar nada mais é do que a matriz identidade multiplicada por algum escalar qualquer, né? Então ou então uma matriz A, que você preferir, multiplicada por um escalar qualquer, né? Ou vou explicar melhor esse termo com a simbologia matemática, né? Então, vamos colocar aqui, ó, seja A uma matriz, né, e K um número real qualquer, né? Então, essa matriz por escalar, ela nada mais é do que K multiplicado por A, certo? Aí, você pode entender da seguinte maneira, né?
Como o cara aqui é um número e o A é uma matriz, você pode intermediar esse produto colocando a identidade no meio, né? Por exemplo, K vezes IN vezes A, né? Onde esse, vou colocar até de outra cor, esse K vezes I, né? Ele vai ser a matriz identidade, só que no lugar dos termos centrais serem 1, vai ser todos iguais a K, né? Já que você vai multiplicar K pela matriz, então todos os outros elementos são 0, só esses aqui vão ter o valor K, né? Multiplicados por uma matriz A qualquer, né? Aí, lembrando daquela propriedade da associatividade, isso é a mesma coisa que você deixar o K de fora e multiplicar a identidade primeiro pela matriz, tá? Por isso que da importância de ter um elemento neutro para o produto de matrizes, para você observar de forma mais nítida essa propriedade de associação, né, aparecendo aqui no produto. Ok? Então, deixa eu colocar, deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo para a gente mencionar. Cadê? Ó, você pode pegar o seguinte, vou colocar aqui no exemplo. Pegar aqui uma matriz A de ordem 3, né? E K igual a 5, né? Opa. Aí você pode obter esse produto, né, K vezes A da seguinte maneira. Você pode pegar o K e multiplicar pela identidade, que é o I3 no caso, né? Ou seja, K multiplicado por 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, né? Então, como o K ele é um número real, ele multiplica cada um dos termos da matriz, o resultado dessa matriz aqui vai ser simplesmente K, 0, 0, 0K, 0, 0, 0K. Né? Aí, para multiplicar, como o nosso K é 5, né, a gente vai fazer assim, ó. No lugar do K, vamos colocar o número 5. Isso no nosso exemplo, né? Então, na hora de multiplicar o número K pela matriz A, você pode simplesmente pegar esse resultado e multiplicar pela matriz A. Portanto, K vezes A pode ser obtido como 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, multiplicado pela nossa matriz A. Que no caso eu posso representar de forma genérica assim, né? A11, A12, A13, A21, A22, A23, né? A31, A32, A33, tá? Isso aqui, para que serve esse conceito? É simplesmente para dar uma conexão mais formal a respeito do produto de um escalar por uma matriz, né? Quando você está multiplicando um número por uma matriz, no fundo, o passo que você está fazendo sem mencionar, por assim dizer, é pegando esse número, multiplicando pela matriz identidade, que tem essa propriedade, né, para obter essa matriz aqui que a gente obteve, né? E por fim, você vai multiplicar essa matriz resultante pela matriz que você quer. Nosso caso aqui é a matriz A, né? E aqui é o K vezes I3, tá? Então, no fundo, quando você multiplica um escalar por uma matriz, é esse processo que você está fazendo. Aí você vai empreender a multiplicação de matrizes como a gente viu. Multiplica linha por coluna, tal, e vocês vão ver que o 5 vai estar multiplicando cada um dos termos da matriz, né? Você causa uma conexão, né, entre as propriedades, né, entre o produto, entre a soma, produto de matriz por matriz, né? Beleza? Então,
A relevância desse conceito é mais nesse sentido mesmo, de criar uma conexão entre dois campos distintos aí das propriedades das matrizes, certo? Alguma dúvida até agora, gente? Esse 3 aí tá simbolizando a matriz de identidade, né? De ordem 3. Exatamente. Assim como eu coloquei aqui de forma genérica o IN, né? A matriz de identidade de ordem N, que eu coloquei aqui em cima, ó, né? O 1 aparecendo na diagonal principal tantas vezes quanto forem a ordem da matriz N. Certo? Certo. Então, era isso, né? Isso aí não tem nenhum segredo, afinal de contas vocês já sabiam como multiplicar um escalar por uma matriz. Só estou mostrando o passo intermediário que a gente não mencionou, né? Que, como eu falei, no fundo a gente está multiplicando o escalar pela identidade e a matriz resultante pela matriz que a gente quer. Então a gente está fazendo um produto matricial mesmo. Certo? Ao meu ver, um passo desnecessário, mas em termos de formalização é importante fixar esse conceito, né? Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar a respeito. Não, acho que de matrizes quadradas, né, eu vou explorar outras características, né, como as matrizes ortogonais, matrizes hermitianas e por aí vai, na aula seguinte, né? Aqui era só mesmo dar uma introdução geral de alguns conceitos sobre matrizes quadradas, né, para a gente conseguir desenvolver melhor lá na frente, né? Eu acho que tem um conceito que vale a pena mencionar, né, que é a questão de potência de matrizes, né? Mas acho que isso aí vocês já sabem, né, porque uma matriz elevada, por exemplo, ao grau 3, né, à terceira ordem, ela é o quê? É a própria matriz multiplicada por ela 3 vezes, né? Então, bom, eu vou deixar para mencionar isso mais na frente mesmo, né? Então, se não há dúvidas, a gente vai seguir aqui com falar um pouco das chamadas matrizes inversíveis, né? Matrizes inversíveis. Esse também é um conceito que a gente só vai arranhar por agora, porque precisa ter de forma mais estabelecida, né, o conceito de determinante para a gente avançar mais nesse conteúdo, né? Então, quando a gente for começar a falar de determinante, que vai ser, sem ser nessa semana que vem, na outra, né? Aí nós vamos retornar a essas características das matrizes inversíveis e ver como se calcula a inversa de uma matriz de qualquer ordem, né? Por hora a gente só vai fazer até a ordem 2 aqui, que é um pouco mais intuitivo, né? Tem até um macete para poder resolver isso, né? Então, primeiro, vamos definir o que são as matrizes inversíveis, né? Uma definição que a gente pode estabelecer é dizer o seguinte, que A é inversível se existir uma matriz B tal que A vezes B é igual a B vezes A e o resultado disso seja a matriz identidade, tá? Então, o que quer dizer que uma matriz ela é inversível? Significa que existe uma matriz qualquer, que eu chamei aqui de B, que quando eu multiplico por ela, né, seja da forma por ambos os lados, né, ou seja, é comutativo, né, quando eu multiplico a minha matriz A por essa matriz B, eu vou obter a identidade, né? Veja que o que está por trás aqui é algo muito parecido com a multiplicação convencional de números que a gente conhece, né? Por exemplo, quem é o inverso multiplicativo de 5? Né? O inverso multiplicativo é 1 sobre 5. Né? Significa que quando eu multiplico 5 vezes 1 sobre 5, é a mesma coisa que multiplicar 1 sobre 5 vezes 5, e o resultado disso dá quanto? Dá 1, né? Que é o elemento neutro da multiplicação,
que a gente conhece convencional, né? Então aqui a ideia é a mesma, né? Claro que essa matriz, a inversa da minha matriz A não vai ser 1 sobre A, não é essa a ideia, né? Embora a anotação faça a gente acreditar que sim, tá? Mas é uma matriz com propriedades de inversão, que vai fazer com que ao multiplicar essa matriz, que eu vou chamar daqui a pouco de A-1, eu vou obter a identidade, assim como nos números convencionais que a gente já faz aí desde quando começamos a aprender matemática, tá? Então existe uma propriedade de inversão também nesse corpo aí das matrizes, beleza? Então uma observação que vale a pena fazer aqui é a seguinte: é uma anotação que não raras às vezes aparecem aí nas bibliografias, eu acho que nas que eu indiquei para vocês também, né? É que quando uma matriz ela é inversível, ou seja, quando existe uma outra matriz que satisfaz essa identidade aqui, ela também é chamada de não singular, né? Portanto, se uma matriz A não for inversível, ela é chamada de singular, né? Então eu vou escrever isso aqui para não confundir, né? Se A é inversível, desculpe, esqueci de colocar o não aqui na frente. Se A não é inversível, a gente diz que o A é singular, tá? Então guardem bem esse nome, que ele pode aparecer muito ainda aí para vocês daqui para frente, né? Isso acontece quando não é inversível, tá? Quando não existe uma matriz B que satisfaz aqui essa igualdade, beleza? Até aí alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Tá tranquilo então? Professor, no caso, quando diz que satisfaça, significa que tanto iniciando algum processo de multiplicação, adição, de uma matriz, a ordem não vai alterar no resultado, seria isso? No caso, não é qualquer operação, é a operação de multiplicação que está envolvida, né? Está bem definido isso, certo? Então, quando existe essa matriz que é a inversa de A, né? A ordem da multiplicação não importa, ela comuta com a própria inversa, entendeu? E o resultado dessa operação é a identidade, né? Por isso que eu falei para vocês que geralmente A vezes B é diferente de B vezes A. O que significa o geralmente? Significa que na maioria dos casos, não exatamente em todos, né? Esse é um dos casos onde a comutatividade do produto vale para as matrizes, certo? Mas, de forma geral, elas não comutam. Nesse caso, comutam. Tem que ter bem estabelecido esse conceito, né? Então, um teorema que a gente pode estabelecer é o seguinte, porque olha, você pode pensar assim, tá, digamos que eu tenho lá uma matriz A, né, cujos elementos são 2, menos 1, 0, 4, 2, 1, 0, 0, 3, né? Aí digamos que existe uma inversa de A, né, cujos elementos eu não conheço, tá? Não conheço esses elementos, mas eles estão lá, existe uma inversa para essa matriz, certo? Daqui a pouco a gente vai entender como é que é um processo para determinar se uma matriz tem ou não uma inversa. Então, admitindo que existe uma inversa para essa matriz A, a nossa pergunta mais óbvia é a seguinte: tá, existe uma matriz lá que é a inversa dela, mas essa matriz é a única, né? A gente precisa ter isso bem estabelecido, né? Então, esse teorema é para mostrar que se uma inversa existe, ela é única, né? Então, você encontrou a inversa de uma matriz, você encontrou a única matriz que é a inversa dela. Não tem mais nenhuma outra que satisfaça a propriedade de inversão. Então eu vou escrever assim, ó, se A é inversível,
Então, acontece isso que eu enunciei em cima, né? A vezes B é igual a B vezes A igual a IN, de tal forma que essa matriz B é única. Certo? Então, esse teorema aqui é bem... não é muito difícil de demonstrar, não. A gente pode fazer aqui agora, porque o raciocínio que utiliza para resolvê-lo é novamente o chamado reductio absurdum, né? Ou seja, você faz uma suposição contrária a essa que o teorema está afirmando, e a gente vai ver que essa suposição contrária resulta em uma afirmação absurda, né? A gente pode interpretar dessa maneira. Então, vamos fazer assim, ó, suponha... Opa! Fazer de preto. Aqui, ó. Suponha que existe uma matriz C, né? Vou colocar assim, existe uma matriz C tal que... Vou escrever melhor. Tal que A multiplicado por C é igual a C multiplicado por A, resultando na identidade. Tá? Ou seja, eu estou afirmando que, além da minha matriz B, que o teorema fala, existe uma outra matriz C que também é inversa de A. Né? Então ele está aí contrariando o enunciado do teorema, está dizendo que existe uma outra matriz que também é inversa. Né? Então, vamos ver no que isso resulta para a gente. Né? Ó, segundo essa afirmação, a minha própria matriz C, ela é o quê? É a identidade multiplicada por C, concordam? Né? Porque a identidade, como a gente viu lá em cima, ela é a matriz que não altera nada em C. Né? É como se fosse o nosso 1 do nosso sistema numérico. Né? Qualquer número multiplicado por 1 fica ele mesmo. Né? Então a identidade é tal que quando a matriz C multiplica por ela, a matriz C não se altera. Certo? Porém... Professor, sim. Eu não entendi por que está contrariando o teorema. É para mostrar se de fato pode existir uma matriz C que também seja inversa. Né? Aí a gente supõe que ela existe. Né? Então vamos ver os desdobramentos dessa suposição. Vamos ver o que acontece se eu, fazendo toda a álgebra que me é permitida com as matrizes, se eu posso supor que existe uma matriz assim, entendeu? Sim, então, já vamos supor, vamos ver se existe. Já que a gente é impraticável, né, a gente ficar por um tempo infinito testando todas as possibilidades, né, de matrizes para ver se encontra uma que não é inversa, para ver se encontra duas que sejam inversas da mesma matriz. Né? Então a gente precisa ir pelo método mais analítico mesmo. Tá? Então, colocar aqui mais no meio, assim, ó, então, a matriz C, a gente pode escrever ela como a identidade vezes C, né? Já que a identidade não altera nada na matriz C. Certo? Porém, pelo enunciado do nosso teorema, a identidade pode ser colocado como B vezes A, por exemplo. Aqui, ó. Está formando que A vezes B e B vezes A resultam na identidade. Né? Então, vamos dizer assim, ó, vamos continuar escrevendo. No lugar da identidade, vamos colocar B vezes A. Né? E repete o C que aparece ali. Ok? Aí, o que a gente faz? A gente usa a propriedade distributiva. Desculpe, a propriedade associativa. Né? O que quer dizer esse produto dessas três matrizes aqui? Eu posso primeiro multiplicar B por A e depois pegar o resultado e multiplicar por C, ou eu posso deixar a matriz B aí quietinha, né? E multiplicar o A pelo C primeiro. Né? É isso que diz a associatividade. Né? Porém, vocês veem que em nenhum momento eu alterei a ordem das matrizes, certo? Eu tinha BAC aqui, eu continuo com BAC. Eu só alterei a ordem com a qual eu vou fazer os produtos. Né? Certo? Então, mas
quem é A vezes C? Né? Pela nossa suposição inicial, A vezes C e também o C vezes A também é a identidade. Ó. Isso aqui também é a identidade. Né? Então, no fundo, eu tenho B vezes a identidade. E da forma como a gente definiu a matriz identidade, quanto é a matriz B multiplicada pela identidade? Dá quanto? Dá a própria matriz. Né? Lembra que a identidade assume como se fosse um 1 no nosso sistema. Né? É pegar qualquer número n multiplicado por 1, resulta no próprio número n. Né? Agora, no lugar do n, bota aqui a matriz. Né? E no lugar do 1, coloca a identidade. É a mesma propriedade. Né? A matriz pela identidade resulta na própria matriz. Né? Então, com tudo isso aqui, o que a gente concluiu? Que C é igual a B. Né? Então, simplesmente não faz sentido supor que existe uma matriz C que também é inversa de A. Né? Por quê? Porque a gente mostrou com toda a álgebra que a gente pode fazer, né, que essa matriz C que a gente encontrar vai ser necessariamente a matriz B lá do enunciado, que a gente assumiu ser a única inversa de A. Certo? Então, com isso a gente prova o teorema. Beleza? Isso é só uma palhinha desse método analítico, né, que a gente utiliza para fazer demonstrações. Tá? Então, vamos fazer aqui, deixa eu ver... Vamos tentar entender como funciona para a gente obter a inversa, né, de uma matriz qualquer. Então, cadê? Cadê? Vou colocar aqui um exemplo. Eu pergunto para vocês, qual é a inversa de A igual a 3, 7, 5, 11? Tá? Antes disso, eu queria só colocar aqui uma outra observação. Né? A gente pode utilizar, a gente vai utilizar durante os exercícios, né, que essa matriz B aqui, a gente também chama de A elevado a menos 1. Né? É uma outra notação. Para a gente fazer uma inferência direta, né, de que B se trata da inversa da matriz A. Tá? Então, a razão de eu não ter colocado a notação logo de início é para que vocês não pensem que A elevado a menos 1 é 1 sobre A, que a gente costuma fazer com os números. Tá? Não significa isso. Né? É só uma notação, né, para indicar que esse B é a inversa multiplicativa de A. Mas A e B são matrizes, não são números convencionais. Ok? Então vamos usar a notação, mas não façam falsas conclusões com base na notação. Tá? Então qual é a inversa da matriz A, né, que é essa matriz 2 por 2 aqui, cujos elementos são 3, 7, 5 e 11. Né? Então, a gente já viu ali pela definição que a matriz inversa de A, que é A-1, deve ser tal que, quando multiplicada pela matriz A, resulte o quê? Na identidade. Né? Ou ainda, se você preferir, como A comuta com a própria inversa, você pode fazer assim, ó, A vezes A menos 1 também vai resultar na identidade. Tá? Pela nossa definição, é isso que temos. Certo? Então, a matriz A menos 1, a gente não sabe quais são os elementos dela, a gente precisa descobrir. Seja, então, A menos 1 é composto pelos elementos A, B, C, D. Tá? Aí o nosso objetivo vai ser o quê? Vai ser determinar esses elementos A, B, C, D. Se eu determino os elementos de uma matriz, eu determino quem é a matriz. É simples o processo. Beleza? Então, vamos utilizar aqui essa primeira equação.
A menos 1 vezes A igual a identidade, né? Então, quem é A menos 1? É a matriz que eu preciso determinar. É A, B, C, D. Quem é a matriz A? É a matriz que eu tenho. 3, 7, 5, 11. E quem é a matriz identidade de ordem 2? 1, 0, 0, 1. Certo? Até aí tudo bem, gente? Ou dúvida em alguma parte? Tranquilo, né? Então, como é que a gente faz esses produtos? Linha vezes coluna. Então, A vezes 3 é 3 vezes A. B vezes 5 é 5 vezes B, né? Então, a primeira linha multiplicada pela primeira coluna vai dar quanto? E aí? Vai ser 1, que é o primeiro elemento aqui da nossa matriz, né? Então, vou fazer um passo a mais isso aqui para não ficar confuso, né? Quando eu multiplico a primeira linha pela primeira coluna, eu obtenho o elemento da primeira linha e primeira coluna, não? Então, A vezes 3 é 3 vezes A, B vezes 5 é 5 vezes B, né? Agora, para obter o elemento da primeira linha, segunda coluna, eu faço primeira linha multiplicado por segunda coluna. A vezes 7, 7A, somado com B vezes 11, 11B, né? Agora, o elemento da segunda linha, primeira coluna. Então eu pego a segunda linha daqui, da matriz à esquerda, multiplico pela primeira coluna da matriz da direita. C vezes 3, 3C. D vezes 5, 5D. Né? Aí, por fim, o último produto que falta realizar, né? Segunda linha, segunda coluna. 7 vezes C, 7C, somado com D vezes 11, 11D. Né? Isso vai ser igual a 1, 0, 0, 1. Então, agora é só fazer a igualdade de matrizes, né? Quando que duas matrizes são iguais? Né? Vou perguntar para vocês, fica melhor a tela desse jeito aqui ou dessa forma? O que vocês acham melhor? Do outro jeito. O outro jeito, né? Então eu vou reduzir aqui. É porque eu estou fazendo aqui pelo computador, né? Eu não sei se pelo celular fica visível o que eu estou fazendo ou não, né? Mas se não ficar, podem falar, tá? Então eu tenho que igualar elemento com elemento. Ó. O primeiro elemento dessa matriz tem que ser igual. Ó, o elemento A índice 1, 1, né? Tem que ser igual ao A índice 1, 1 aqui da direita. Então por isso eu vou ter 3A mais 5B igual a 1. Né? Aí eu vou ter qual mais? 3C mais 5D vai ser quanto? Ou melhor, vou colocar assim, os que dependem de A, né? Vou colocar aqui nesse primeiro sistema. 7A mais 11B vai dar quanto? Comparando com o elemento. É o zero, né? Aqui. Então eu tenho esse primeiro sisteminha. Né? O outro sistema é o quê? 3C mais 5D vai ser igual a quanto? Zero. Também zero. E por último, 7C mais 11D vai dar quanto? 1. Né? Pronto. Temos aqui ó, o primeiro sistema, duas equações e duas incógnitas, dá para resolver. E o segundo sistema, duas equações e duas incógnitas, também dá para resolver. Com a resolução desses dois sistemas, eu consigo determinar todos os coeficientes A, B, C e D e, portanto, determinar a matriz inversa de A. Né? Então, vamos fazer isso. Como é que eu faço para poder obter... vamos trabalhar aqui com o primeiro sistema, para não confundir as coisas, né? 3A mais 5B igual a 1 e 7A mais 11B igual a 0. Como é que a gente pode resolver isso aqui? O que vocês sugerem? Isolando A. Tá, mas aonde?
Primeira equação ou na segunda? Primeiro. Olha, eu recomendo, dá para fazer isso na primeira, né? Eu recomendo, no entanto, fazer na segunda, né? Por quê? Olha só como é que fica na segunda. Fica 7A igual a o 11B, que estava positivo, fica negativo, né? Aqui não tem nada, é zero, né? Então ele vai para lá e fica menos 11B, né? E o A vai ficar quanto? Menos 11 sobre 7 multiplicado por B. Se eu isolasse na segunda, fazer aqui em cima, fica assim, ó. 3A igual a 1 menos 5B, né? Portanto, o A ficaria como 1 menos 5B dividido por 3. Não fica uma expressão mais complicada do que na de baixo? Né? Por causa dessa soma, né? Então, por isso, como a escolha não vai fazer diferença no resultado, eu prefiro fazer uma escolha que facilite as minhas contas, né? Então, por isso, vamos isolar na equação de baixo, certo? É uma das formas de fazer. Sabendo que A igual a menos 11,7B, o que a gente faz com esse resultado? Substitui. Aonde? Na equação de cima. Na equação de cima. Muito bem. Então, eu vou pegar aqui a equação de cima, que é 3A mais 5B igual a 1. E onde tem A, eu vou colocar esse valor que eu encontrei aqui, ó. Então, eu vou ficar com 3 vezes menos 11 sobre 7B, né? Somado com 5B igual a 1. Né? Vamos então resolver. 3 vezes menos 11 dá menos 33 sobre 7B mais 5B igual a 1. Como que a gente resolve agora? E aí? Quando eu estou somando duas frações que não têm o mesmo denominador, o que a gente pode fazer para resolver? Pegar o MMC. Exatamente. Quem é o MMC entre 7 e 1? 7. Então, 7 dividido por 7 dá 1, multiplicado pelo de cima fica menos 33B. Mais 7 dividido por 1 dá 7, multiplicado pelo de cima, 35B. E tudo isso igual a 1. Né? E agora, o que a gente pode fazer? Passar o 7 multiplicando. Pode passar o 7 multiplicando e a gente pode somar esses termos aqui também, né? Menos 33B mais 35B dá quanto? 2B. É 35 menos 33, dá 2. Né? Então, vou ter 2B igual a 7, passa multiplicando, 7. Né? Portanto, o B é igual a 7 sobre 2. Ó. Determinamos o coeficiente B. Né? Tendo o B, eu consigo achar o A? Sim. O que a gente pode fazer? Substituir na outra equação que a gente tinha. Vem na... A mais 11B igual a 0. a gente já tem essa equação aqui, ó, dizendo que A é igual a menos 11 sétimos de B. A gente pode fazer aqui mesmo, que é mais fácil. Né? Afinal de contas, obtemos essa relação justamente da segunda equação. Né? Então, ela tem que ser válida. Então, quem é o A? É menos 11 sobre 7 multiplicado por B, que é 7 dividido por 2. Quanto dá isso aqui? 7 multiplicando em cima e 7 multiplicando embaixo, a gente já pode cancelar para facilitar nossas contas. Né? Então vai ficar menos 11 em cima e 2 embaixo. Portanto, A é igual a menos 11 sobre 2. Beleza? Então, achamos os coeficientes A e B. Né? Agora, a gente pode fazer exatamente o mesmo no segundo sistema. Né? Aqui foi o primeiro. Né? A gente pode fazer exatamente o mesmo aqui no segundo sistema para achar o C e o D. Né? Então, deixa eu pegar aqui o segundo sistema. Cadê aqui? Ó. Professor, Sim.
A resolução desse exemplo é parecida com aquela questão 5 da lista, não é? Não sei, como é que era a questão 5? Era da matriz A, que a gente tinha que multiplicar A, B, C por uma outra matriz, que é igual a de A outra matriz. Não ajudou muito, não. Eu não sei explicar. Aí, você tem o enunciado aí dela, não? Deixa eu ver se eu encontro aqui. É a lista 2, correto? Isso. Tá. Sim, mas na 5 não está pedindo para encontrar a inversa, não. Só está pedindo para encontrar a matriz A. A forma de resolver é idêntica, né? Multiplicar uma matriz por outra é isso. Você não conhece a matriz A lá no exercício, né? Então A você vai chamar de A, B, C e D, por exemplo, né? E vai multiplicar pela matriz que eles falam lá, né? 1, 2, 3, 4 igual a 1x, y0, né? Aí você vai conseguir determinar, com a ajuda da outra equação, esses números A, B, C e D. Mas para isso precisa descobrir quem é x e y também. Daqui a pouco eu mostro uma forma de resolver, né? Existem várias maneiras, mas eu conheço uma forma que eu acho que dá... Não testei ainda, mas eu acho que sai mais rápido o resultado. Terminando essa aqui, eu faço a questão 5 a título de curiosidade, ok? Ok. Agora, nesse segundo sistema, como é que a gente pode resolver? Isolando C na equação de cima. Exatamente, porque está igualado a zero, né? Vai facilitar a nossa vida aqui, ó. Então eu tenho 3C igual a menos 5D, né? Portanto, C é igual a menos 5 sobre 3 multiplicado por D, né? Agora, pega esse resultado que a gente tem para C e substitui na equação de baixo, né? Então você vai vir aqui na equação de baixo, 7C mais 11D igual a 1. E onde tem C a gente vai colocar esse valor que a gente encontrou. 7 multiplicado por menos 5 sobre 3 vezes D mais 11D igual a 1. Né? Aí a mesma continha de sempre, né? 7 vezes 5 dá menos 35, multiplicado por D, mais 11D, igual a 1. Né? Somando frações com denominadores diferentes, a gente tem que tirar o MMC. Né? Qual é o MMC entre 3 e 1? 3. 3 dividido por 3 dá 1, multiplicado pelo de cima dá menos 35D, mais 3 dividido por 1 dá 3, multiplicado pelo de cima, que é 11, né? 33D. Isso é igual a 1, né? Aí aqui a gente pode continuar até aqui na frente, ó. Mais em cima ainda, peraí. Aqui. Menos 35 mais 33 dá menos 2. Né? Menos 2D sobre 3 igual a 1. Aí o 3 você está dividindo, passa multiplicando, então tem menos 2D igual a 3. Né? Você pode multiplicar aqui tudo por menos 1, aí você fica com 2D igual a menos 3, e pode passar o 2 que está multiplicando dividindo, e assim obtém o D igual a menos 3 sobre 2. Certo? Até aí? Alguma dúvida? Não, né? Só álgebrazinha do ensino fundamental mesmo. Então, se a gente conseguiu determinar o D, voltamos na equação lá de cima. C é igual a menos 5 terços, multiplicado por D. Né? Como já determinamos o D, basta substituir. Menos 3 sobre 2. Né?
Menos 5 vezes menos 3 fica menos com menos dá mais, 5 vezes 3, 15. Né? Ou ainda se... Não, vamos deixar assim mesmo, 15. Né? 3 vezes 2 dá 6. Dá para reduzir ainda mais essa fração? Sim. Como? Dividindo por 3 em cima e embaixo. Exatamente. Que é o que eu ia sugerir, né? De cancelar esses 3 aqui, mas... Por conta do parênteses, poderia confundir alguém, então resolvi fazer direto aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 6 dividido por 3 dá 2. Portanto, C igual a 5 sobre 2. Determinamos o A, o B, o C e o D. Portanto, descobrimos que a inversa de A... Aqui, ó. Portanto, A menos 1, né, que é a inversa de A, vai ser essa matriz aqui. Ó. Deixa eu ver. Ó. Quem é o A? O A é menos 11 sobre 2. Então, vou colocar ele aqui. Menos 11 dividido por 2. Quem é o B? 7 sobre 2. O B está bem aqui nessa posição. Então, vamos colocar 7 sobre 2. O C é 5 sobre 2. Professor? Sim. Certeza que essa fração vai dar esse resultado? Qual fração? Menos 5 terços vezes menos 3 sobre 2. 5 vezes 3 dá 15, 3 vezes 2 dá 6, né? Aí a gente... Não foi isso não? Errei alguma coisa? 15 por 3 dá 5, 6 por 3 dá 2. Não? Ou eu errei algo? Não sei. Errei, gente? Ó, veja que a gente obteria o mesmo resultado se tivesse cancelado o 3. Ó. Né? Aí menos com menos dá mais, sobraria 5 sobre 2. Tá certo mesmo. Ah, sim, beleza. Tá? Então aqui é menos, o D é menos 3 sobre 2. Pronto, a nossa matriz inversa de A é essa daqui. Ó. Determinamos a nossa matriz inversa. Certo? Parece um processo bem complicado, né? Imagina fazer isso com uma matriz 3x3 ou 4x4, né? Com 3x3 você vai ter que achar 9 coeficientes. 4x4 são 16. Né? 5x5, 25 coeficientes. Né? E a gente fez aqui, ó, em 2 páginas 4 coeficientes. Não, 2 não, uma só, né? Então você vê que é muita conta, né, para fazer. De sorte que existe formas mais econômicas, né, mais inteligentes de se resolver esse tipo de problema. Todos entenderam até aí? Sim. Sim? Então, como eu havia prometido aí para a colega, depois dessa eu faria a questão número 5 lá da lista, né? Que de certa forma está relacionado com isso, né? Não é do mesmo tema, mas envolve o produto de matrizes, né? Então, o problema só fala que é uma matriz 2x2, né? De tal forma que A multiplicado por 1, 2, 3, 4 é igual a 1x y0. E B... B não, é A. A multiplicado por 2, 3, 4, 5 é igual a x3, y mais 1, 1. Né? Aí calcule a soma dos elementos da diagonal principal de A. Tá vendo? Eu não chamei, não usei o nome, mas no fim o que eu estava procurando era qual era o traço de A. Né? Soma dos elementos da diagonal principal. Para isso a gente precisa determinar quem são esses elementos. Né? Então, como eu sugeri lá para vocês, a gente pode fazer assim. Então, deixa eu fazer um adendo aqui. Acabou ficando reto. Né? Ah, deixa assim mesmo. Né? Vou fazer com uma linha mais espessa. Então, como eu sugeri lá para vocês, vocês poderiam fazer o A igual a B, C, D, né?
e fazer as multiplicações em uma equação e na outra e tentar encontrar quem são esses coeficientes, pelo menos o A e o D, né, que é o que mais interessa. Porém, há uma outra maneira, né, que eu acho que vai funcionar. Vamos descobrir agora, né? Vejam bem, eu tenho aqui A multiplicado por... Peraí, vou colocar assim. A multiplicado por 2, 3, 4, 5, né? E que é igual a x3, y mais 1, 1, né? E eu tenho também o A multiplicado por 1, 2, 3, 4, 1x, y0. Olha só o que acontece se você subtrair essas equações, né? Quando a gente subtrai, a matriz A ela fica em evidência, né? Então você pode multiplicar a matriz A, né, para fazer menor aqui, pela diferença dessas matrizes aqui, ó, por 2, 3, 4, 5, menos 1, 2, 3, 4, né? E, de forma semelhante, a gente faz também a diferença das matrizes que estão à direita da equação, né? x, 3, y mais 1, 1, menos 1x, y, 0. Né? Vamos ver se isso dá certo, né? Aí só depois é que eu vou fazer a substituição do A por aquela forma que eu coloquei, né? A, B, C, D. Então, com isso, o que a gente tem? A multiplicado por... Quanto dá a subtração dessas matrizes aqui, gente? Como é que eu faço? Ó, 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3 e 5 menos 4. Não é isso? Certo? Certo. Então, ó, 2 menos 1 dá 1. 3 menos 2 também dá 1. 4 menos 3 dá 1. 5 menos 4 dá 1. Isso é igual a x menos 1. Como eu não sei quem é x, eu boto só x menos 1. 3 menos x, a mesma coisa. Y mais 1 menos y. Y mais 1 menos y. Sobra quanto? Quanto dá essa conta aqui, gente? 1, né? Cancela y com menos y, vai sobrar só 1. Então aqui vai sobrar só 1. E 1 menos 0 também dá 1. Certo? Até aí vocês entenderam? Sim ou não? Podem falar. Sim, né? Então, se eu não me engano, essa questão eu tirei de uma apostila do INPA, né? Eu acho que era do INPA, do INPA não, do ITA, né? O INPA é outra coisa. Aquelas questões do ITA de vestibular, né, que aparece também em apostilas de cursinhos e tudo. Se eu não me engano, essa questão era de lá, né? Por isso que quando uma questão é do ITA, a gente tem que tomar mais cuidado, né? Agora, como que a gente pode fazer aqui para prosseguir, né? Uma forma de você continuar é assim: chama o A de matriz AB, CD, né? E prossegue a conta, né? Aí você vai ter AB, CD, 1, 1, 1, 1 igual a x menos 1, 3 menos x, 1 e 1. Certo? E agora, o que a gente faz? Quais são os sistemas que a gente tem aqui, ó? Fazer assim. Vamos fazer esse produto igual eu fiz lá em cima, né? Primeira linha vezes a primeira coluna, eu vou obter o elemento A11, né? Então fica A vezes 1 dá A, B vezes 1 dá B. Então, o primeiro elemento é A mais B. O elemento da primeira linha, segunda coluna, é A vezes 1 mais B vezes 1. Então, A mais B também, né? O elemento aqui de baixo vai dar segunda linha, primeira coluna, C mais D.
E aqui, C mais D também. Isso é igual a x menos 1, 3 menos x, 1 e 1. Certo? E agora, o que a gente pode fazer? Alguma ideia? Fazer assim, ó. A gente não tem que comparar, não vai ter dois sistemas, né? Na verdade, um só, né? A mais B vai ser igual a x menos 1. Né? E A mais B também é igual a 3 menos x. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que x menos 1, fazer assim, ó. Portanto, x menos 1 é igual a 3 menos x. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Já que A e B é isso e A e B também é isso, significa que esses dois lados aqui, os dois lados direitos, né, das equações correspondem, eles são iguais. Com isso a gente consegue determinar quem é o x. Né? Então fica assim, ó. O x passa para cá somando, né? Vai ficar 2x. E o 1 passa para o outro lado somando, vai ficar 4. Né? Logo, a gente tem x igual a 2. Mas eu quero o valor de x? Aí, não, né? A gente quer o valor de A e o valor de D. Mais especificamente, a soma A mais D. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Alguma ideia? Pode repetir a pergunta? O nosso objetivo não é descobrir quem é o traço da matriz, ou seja, a soma dos elementos da diagonal principal. Eu quero saber quanto dá A mais D. Aqui, ó, a minha matriz A é essa. Né? Nosso objetivo é descobrir quanto dá A mais D. Né? Como a gente pode fazer isso? X menos 1 mais 1? Repete, por favor. X menos 1 mais 1? X menos 1 mais 1? Por quê? Não, acho que não, né? Não, por quê? Qual era o raciocínio por trás? Deixa eu ver aqui. Não, foi chutado mesmo. Acho que não tem nenhum raciocínio, não. É porque eu vi Não, tudo bem, ó. A gente pode fazer o seguinte. Se x é igual a 2, a nossa igualdade fica assim, ó. A mais B, C mais D, C mais D, certo? E tudo isso é igual a 1, né? Porque, ó, 2 menos 1 dá 1. 3 menos 2 também dá 1. E esses aqui de baixo já foram determinados, né? Então, A mais B, C mais D dá isso daqui, né? Ou seja, a gente tem que A mais B é igual a 1 e que C mais D também vale 1. Né? E agora? Agora complicou, né? O que a gente pode tirar disso? São duas equações e tem 4 incógnitas, né? Será que a gente precisa determinar mesmo as 4 incógnitas para resolver o problema? O que vocês acham? Essa maneira de resolver, como eu falei para vocês, eu ainda não havia testado, né? Então, mas eu acho que dá para desenvolver através dela. A outra é aquela que eu passei para vocês, né? De vocês resolverem envolveria mais passos, né? Digamos assim, na demonstração.
mas eu acho que chegava também no resultado. Aí por essa daqui só fica como, vamos ver, é A, B, C, D, C. Então a gente pode dizer que isso aqui é a matriz AB, CD, somado com a matriz B, A, né? D, C. O que isso significa? Troquei de posição, né? A primeira coluna com a segunda e resultou em 1, 1, 1, 1. Bom, que se tiver uma maneira de determinar os coeficientes C e B, né, a gente pode dizer o seguinte, que o traço dessa matriz aqui, ó, A mais B somado com C mais D, tem que ser igual ao traço dessa matriz aqui, ou seja, tem que resultar em 2, né? Assim, desfazendo esses parênteses, né, a gente vai ter que ir reordenando os termos da soma, né? A mais D somado com B mais C é igual a 2. A mais D é igual a 2 menos B menos C, né? Por hora, a única coisa que a gente consegue afirmar no momento é isso, né? Para determinar um valor numérico exato, né, ou seja, o traço da matriz A é igual a 2 menos B menos C, né? Aí a gente precisaria encontrar um jeito de determinar B e C, né, para ver se é possível mesmo determinar esses coeficientes, né? Caso não seja possível, o resultado ficaria esse. Escreveria o traço em função dos termos B e C, tá? Aí eu tenho que olhar, eu vou testar uma outra forma de resolver depois, né? Caso resulte na mesma coisa, aí eu vou conferir vou procurar onde foi que eu achei essa questão para ver se tem um gabarito dela, né? Mas eu acredito que não seja muito diferente disso, não. Questão interessante essa, né? Aí eu gostei. B mais C. B menos C. Então seria 2 menos a soma dos elementos da diagonal secundária. Aí um belo resultado. Certo? Então eu vou deixar essa questão aí por enquanto, né? Como eu falei, a gente pode voltar nela aí depois, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém chegou a fazer, gente, essa questão lá na lista? Fazer ela todinha? Ou pelo menos tenha chegado até aqui? Tem. Mas chegou perto disso ou o quê? Consegui chegar nesse 2 aí, professor. Mas foi só somando as diagonais principais e igualando as matrizes. Igualando as matrizes, né? Ah, tá. Bom. Talvez você esteja certo. Eu vou pensar com... Vou olhar o seu resultado lá na lista, né? E ver o que dá para comparar aqui, né? Pra gente conseguir elaborar melhor, tá? Então, agora, como eu mostrei aqui para vocês, é meio complicado, né, determinar a matriz inversa por esse método, né, que a gente fez aqui anteriormente. Então, no caso da matriz 2 por 2, existe um método mais simples, né, que eu vou mostrar agora para a gente finalizar a aula, né? Aqui, ó, inversa. Ixi, olha. Aqui, ó. Inversa de uma matriz A de ordem 2. Né?
Então, como a gente... Fazendo os passos que a gente fez aqui, né? Só que trabalhando com números e tudo, o que a gente tem é o seguinte, né? Fazer assim. Seja aquela matriz ABCD, né? E vamos tentar determinar a sua inversa, tá? Quem é essa matriz inversa? Então, essa matriz inversa a gente pode colocar assim, só para efeitos de generalidade também, vamos colocar isso como x1, x1, x2, y1, y2. Beleza? Então, se eu quero encontrar a inversa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa multiplicar o A pela sua inversa e obter a identidade, também de ordem 2. Tá? Então, o que a gente vai fazer é isso, ó, exatamente o que fizemos anteriormente. ABCD multiplicado por x1, x2, y1, y2 igual a identidade de ordem 2 é 1, 0, 0, 1. Né? Certo? Até aí foi tudo o que a gente fez. Né? Aí, resolvendo esse produto aqui das matrizes, o que a gente fez? Ó, fazendo um pouco mais rápido. AX1 mais BY1, né? AX2 mais BY2, CX1 mais DY1, CX2 mais DY2. Tudo isso é igual a 1, 0, 0, 1. Certo? Até aí não tem nada diferente do que a gente fez até então. Né? Aí, a gente fez o que para poder descobrir quem são esses coeficientes? A gente montou aquelas equações. Né? Aqui a primeira equação seria AX1 mais BY1 igualado a 1. Né? E a outra equação que envolve x1 é essa daqui de baixo. Ó. CX1 mais DY1 igual a 0. Né? Certo? E o outro sistema nos diz algo semelhante, né? A mesma coisa, só que trocando o 1 pelo 2, né? Nesse sistema. Vou fazer aqui. E também os coeficientes, né? Vou copiar isso não, vou fazer de novo, senão vai ficar mais confuso do que esclarecido, né? Então vou ter a equação CX1 mais DY1 igual a 0, né? E a equação CX2 mais DY2 igual a 1, tá? Repetindo apenas os passos que a gente fez anteriormente, né? Então, como que a gente fez para poder resolver essas equações? A gente precisa encontrar a nossa incógnita, é essa daqui, ó. Quem são esses elementos x1, x2, y1 e y2. Então o que eu preciso encontrar são esses: x1, y1, x2, y2. Né? Aqui eu errei. Peraí. Não, acho que aqui eu cometi um erro, gente. Aqui, ó. AX2 aqui é A, né? E ali é D. Né? Afinal é AX2, né? Peraí. Tá, eu igualei essa primeira coluna. Agora é AX2. É esse elemento igual a 0. BY2. Né? E aqui CX2 mais DY2 igual a 1. Né? Então o que eu preciso determinar são x1 e y1, x2 e y2. Né? Então, para isso, a gente faz exatamente o que fizemos anteriormente. A gente vem nessa equação de baixo e isolamos, por exemplo, o y1. Né? Então fazemos assim, ó, cx1 mais dy1 igual a 0. Aí a gente pode isolar qualquer um dos dois, seja o y1 seja o y1 ou o x1. Né? Fazer assim, dy1 igual a menos c x1.
Então y1 vai ser igual a menos c sobre d x1. Né? E, portanto, se eu tenho aqui determinado o y1, a gente consegue determinar também o x1. Aí vamos na outra equação, que é ax1 mais by1 igual a 1, e desenvolvemos b vezes menos c sobre d y1 igual a 1. Né? É aqui que vai aparecer um elemento interessante, né, na nossa conta. Vai ficar assim, ó, ax1 mais vezes menos dá menos, b vezes c, multiplicado por y1, tudo isso, né, dividido por d, igual a 1. Aí, a gente tirando o MMC, né, com essa primeira fração, cujo denominador é 1, né, a gente obtém isso aqui. Ó. O MMC vai ser d, né, d dividido por 1 dá d vezes a, fica AD x1. Aqui é a mesma coisa, d dividido por ele mesmo dá 1, multiplicado por BC vai ficar menos BC y1. Tá? Aqui eu fiz tudo certo, deixa eu ver. Ah não, desculpem, aqui ó. Aqui era para aparecer o x1, né? Aqui. Senão não resolve, né? x1, tá? Isso tudo igual a 1, né? Ou seja, colocando o x1 em evidência, eu tenho isso daqui. x1 multiplicado por AD menos BC. Né? O D eu passo multiplicando. D vezes 1. Né? Aí, esse elemento aqui é que é o elemento que vai ser o foco dos nossos estudos a partir da semana já de junho, né? Que a gente vai começar a falar de determinantes. Né? Esse elemento aqui a gente chama de determinante da matriz. A gente pode representar ele com, normalmente assim, ó, como se fosse um sinal de módulo, né? E a matriz dentro. Tá? Ele é chamado de determinante. Né? Então, quem é o x1? Ele vai ser o D dividido pelo determinante da matriz A. Certo? Opa. Aqui não. Aqui. E assim a gente faz para poder descobrir todos os outros elementos, né? Vocês podem verificar depois. Mas ó, o y1, por exemplo, pode ser escrito em termos do determinante como menos c sobre o determinante da matriz A. O x2, se eu não me engano, ele fica como menos b sobre o determinante da matriz. E o y2, que é o que falta, fica a sobre o determinante de A. Tá? Eu não demonstrei, mas vocês podem demonstrar isso passo a passo, repetindo todo o procedimento que eu fiz aqui, certo? Então, por que eu estou só adiantando esse passo aqui? Porque eu quero mostrar que a inversa de A, né, ela é composta pelos seguintes elementos. Aqui, ó. Vou colocar assim. Peraí. Aqui, né? Lembra que os elementos da inversa são esses, ó, x1, x2, y1 e y2. Então vamos colocar os elementos que a gente encontrou. x1 é d dividido pelo determinante de A. Né? x2 é menos b dividido pelo determinante de A. O y1 é menos c sobre o determinante de A. E por último o y2, né, que é A sobre o determinante da matriz A. Certo? O que isso pode nos fornecer ainda? Ó? O que todos esses termos têm em comum? O que vocês identificam aí de comum entre eles? Eles têm alguma coisa em comum? O denominador? Sim, o denominador, né? Que é o 1 sobre A aqui, né? Então eu posso pegar esse denominador e tirar ele já que ele é um número real, né? Ele é um escalar que multiplica todos os termos da matriz.
Então eu posso deixar ele aqui do lado de fora, né? Aí a minha matriz fica assim, ó. D menos B menos C e o A, né? Portanto, a inversa de uma matriz 2 por 2 pode ser obtida assim, como 1 sobre o determinante de A multiplicado por D menos B menos C e A. Olha o que a gente fez aqui. A nossa matriz A, ela não era AB, CD, né? Quando a gente vai calcular a inversa de A, o que a gente fez? A gente primeiro calculou o determinante, né? Aí colocou aqui 1 sobre o determinante de A. Aí veio aqui nos elementos da matriz e fizemos o seguinte, ó. Onde tinha o A, eu coloquei o D, né? Eu troquei os elementos da diagonal principal um com o outro. Então, onde tinha o A, ficou o D, e onde tinha D, ficou o A. E os elementos da diagonal secundária ficaram lá, só que com sinal contrários, né? Então, a gente tem esse macete para poder resolver a inversa de matrizes de ordem 2, né? Quer ver um exemplo? Aqui, ó, um exemplo. Se eu tenho aqui a matriz, sei lá, não precisa ser algo muito complicado, né? Vou pegar uma matriz 2, 3, 4, 5 mesmo. Parecido com aquela do problema que a gente resolveu lá em cima, né? Se eu tenho essa matriz A, aí eu pergunto para vocês qual é a inversa de A, né? Aí, o que a gente precisa fazer primeiro? A gente calcula esse determinante, né? Quem é o determinante de A? Quem é o determinante, gente? Aqui, ó. Cadê? Onde é que a gente fez? Aqui. Determinante de A é A vezes D menos B vezes C. Ou seja, o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, né? Então, fica 10 menos 12, que é igual a menos 2. Portanto, eu tenho que o determinante de A é menos 2, certo? Então, feito isso, como é que a gente calcula a inversa, então, dessa matriz? A gente coloca 1 sobre o determinante de A, 1 sobre menos 2, e faz o que com esses elementos? E aí? O que a gente faz com... Inverte a posição da diagonal principal, né? Então, onde era 2 vai ficar 5, onde era 5 vai ficar 2. E com esses elementos da diagonal secundária, só vou mudar o sinal, né? Então, se você quiser colocar ainda na forma final, coloca assim, ó. Portanto, A menos 1 é igual, né? Pega esse denominador e multiplica, ou esse produto aqui de fora, esse termo, né? E multiplica por cada um dos elementos da matriz. Menos 1 sobre 2 multiplicado por 5 fica menos 5 sobre 2. Menos 1 sobre 2 multiplicado por 3, 3 sobre 2. A mesma coisa, multiplicado por menos 4, menos com menos dá mais, 4 sobre 2 dá 2. Então aqui vai ficar, ficar 2, né? E menos 1 sobre 2 multiplicado por 2 vai cancelar 2 com 2, vai dar 1 com o sinal trocado. Pronto. O que a gente encheu lá 1,5 páginas para poder calcular, a gente fez aqui, ó, em poucas linhas de cálculo. Tá? Mas lembrando, isso só vale para matrizes de ordem 2. Tá? Matrizes de ordem maior, a gente vai precisar de uns procedimentos, de umas ferramentas adicionais, que a gente vai ver só com as propriedades dos determinantes. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Não? Bom, então beleza. Acho que eu passei tudo que eu queria passar para hoje, né? Nesse caso, se não há dúvidas, a gente vai encerrando então a aula por aqui. Daqui a pouco eu posto lá a lista referente à aula de hoje. E é isso, né? Vamos
manter aí o estudo. Não desfoquem agora, senão vai... Vocês viram que a gente vê bastante conteúdo em cada aula, né? Então, se você deixar para acumular demais, vai chegar um ponto em que você não vai conseguir mais acompanhar, tá? Então, recomendo que dediquem alguns minutos aí por dia, dentro da sua possibilidade, para dar uma revisada, dar uma olhada, fazer uma questão ou outra, beleza? Então, é isso aí. Boa noite a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite.